Boa noite, nós estamos aqui, eu, Luciana Stoube, e o pastor Álvaro Maleschi, que é o meu pastor. E hoje eu estou aqui como ovelha. Nós temos um tema muito interessante para tratar contigo que está nos acompanhando nesse momento, que é o cristão e a política. Esse assunto nos interessa? Nós que temos um conjunto de princípios e a Bíblia como nosso manual de conduta, devemos participar do processo político? Por que devemos participar? Devemos ser omisso? Ou talvez dizer, política é coisa do inimigo e não é território para que as pessoas cristãs se envolvam, porque política é suja? Talvez muitas dessas frases você tenha ouvido por aí. E nessa noite nós queremos esclarecer um pouquinho essa temática e compreender qual é a percepção do pastor Álvaro, que é um grande pastor, no sentido de ter uma grande história de vida, hoje pastor presidente da Igreja Batista Independente, de uma conduta muito ilibada que nos orgulha, né? Caminho aí pelo estado de Santa Catarina, e quando eu digo que eu sou ovelha do pastor Álvaro, eu já saio avalizada, porque ele cuida bem das ovelhas. Se precisa, ele puxa a orelha, né? Ele usa o cajado para trazer a ovelha para dentro do cercadinho e para garantir essa orientação espiritual. Então é com muita alegria que nessa noite eu recebo nessa live o meu pastor para a gente conversar um pouquinho. E eu já vou começar fazendo uma pergunta, pastor. Certo. Política é coisa para crente? Então boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a minha querida e amiga Luciana Stoube, doutora Luciana, e é um prazer muito grande poder estar participando desta live pela sua candidatura a deputada estadual e também dizendo a todos os que estão nos assistindo essa live que a Luciana é uma pessoa que eu conheço ela, é fácil falar bem da Luciana, é fácil encontrar palavras que deem luz ao caráter dela, palavras que façam com que ela seja realmente aquilo que ela é, sem a gente pensar duas vezes. Então, é um prazer também ser teu pastor. Né? Eu creio que na tua vida, o que mais pastoreou você fui eu. Né? E conheço você como a gente conhece tantas coisas nessa caminhada da vida, e você me conhece, a gente se conhece. A nossa vida, ela sempre está interligada no caminho daquilo que Deus tem nos colocado juntos nessa jornada. Política, né? Essa pergunta. E aí? Política. Pois é, a política é uma coisa muito necessária. O ser humano ele foi criado por Deus para ser um homem que ele cuide da sua cidade, da sua polis, e para cuidar da cidade precisa fazer política, não fazer politicagem, mas fazer uma política com saúde, com a virtude que é a maior riqueza que o ser humano pode ter na vida, porque está inserido na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós temos diretrizes com as quais nós podemos andar, seguir, e ela nos mostra todos os sentidos da nossa vida para que nós possamos administrar tanto a cidade como a família, como também os nossos bens, o nosso patrimônio que Deus nos concede. Então os nossos filhos, está no conjunto da família, e também no nosso convívio, que é o nosso oikos, é aquele convívio mais estreito, mais íntimo que nós temos uns com os outros. Então nós temos essa dinâmica chamada política, né? Que é algo tão necessário nós fazer e não nos afastarmos, porque se nós não fizermos aquilo que se diz a boa política, o mal ele faz, né? O mal ele entra e faz a má política. Uma pena que hoje, quem sabe, muitas pessoas não encontram mais aqueles critérios morais, éticos, que estão
precisam nortear a vida de uma pessoa, que é o princípio da sua existência. O ser humano ele foi criado para algo maior do que simplesmente cumprir o desejo próprio pessoal, o egocentrismo. Né? E então, hoje nós olhamos este mundo, não só na política, mas no mundo dos negócios, o ser humano, ele querendo ter alguma coisa para usufruir para o seu próprio bem. Né? E a gente então entende que se eu coloco um negócio, eu quero prosperar com ele. Mas não deve ser assim na vida pública. Eu preciso, quem sabe, prosperar, mas não de uma forma como que se coloca uma empresa, um negócio, a sua administração, gerir uma empresa. Mas a vida pública, ela requer algo mais. Um servir. Um político, ele deve ser aquele ente que ele está ali para servir o povo. É uma pena, doutora Luciana, que hoje, quando a gente elege alguém para estar no cargo, na função pública, é que tem que existir tanta fiscalização de uns para com os outros por causa de algo que está muito inerente na vida do ser humano, chamado corrupção. Né? É uma pena que isso aconteça na vida do ser humano, mas isso existe por causa, justamente, cremos nós, por causa do erro do ser humano. Deus não nos criou para nós nos corrompermos. Deus nos criou para nós vivermos uma vida de integridade, né? Integridade na vida íntima, integridade com os amigos, integridade com a família, integridade com o princípio das coisas de Deus, pelo qual o ser humano foi criado. Nós fomos criados com um propósito. E se eu inverter aquilo pelo qual Deus me criou aqui nessa terra, a nossa vida é tão passageira. Nossa vida ela é um sopro, diz a palavra de Deus. Nós somos como uma erva que ela aparece pela manhã, ao meio-dia floresce, à tarde já não se encontra mais no seu lugar. Mas nós fomos criados com um propósito aqui nessa terra. E justamente esse propósito que o Senhor Jesus Cristo ele veio também nos ensinar. Ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então, doutora Luciana, que Deus abençoe você nessa tua empreitada, que eu sei que todos esses princípios que conheço, né, eu tenho tantas experiências com essa pessoa querida, minha, íntima, querida, e que se eu fosse falar aqui, quem sabe eu ocuparia muito tempo, mas é algo que a gente tem na nossa vida, como nos apresentarmos diante de Deus com a nossa vida. Então, você veio para esse mundo com um propósito, você veio para esse mundo para servir, né? E nesse servir, não só servir as pessoas, mas o primeiro propósito é servir a Deus. E é para isso que cada um de nós fomos gerados aqui nesse mundo. Diz na palavra de Deus que nós fomos criados para a glória de Deus. Para sermos luz e sal. Para sermos a luz desse mundo e o sal dessa terra. E é muito importante nós ouvirmos aqui a fala do pastor Álvaro, porque em época de política, todo político é gente boa e todos os problemas vão se resolver. Nós estamos há 30 e poucos dias aí das eleições, e talvez você que está nos ouvindo já tenha sido convencido em muitos momentos de que vai ficar maravilhoso, né? Ou ouviu essa fala por aí. Ou talvez a pessoa que se apresente como candidata, ela nunca vai dizer assim: eu sou uma má pessoa, porque ela quer te convencer do voto.
E a orientação que nós temos dado sempre é que você defina o seu voto com clareza. Você saiba exatamente em quem você está votando, porque por trás do seu voto tem a tua responsabilidade. Aquele ato de escolha da pessoa que vai estar lá, nesse caso na Assembleia Legislativa, representando os teus interesses, ela precisa ser um espelho daquilo que você pensa. E quando nós nos propomos a fazer essa live, diz assim, olha, quem é o Luciano Stobe na visão do pastor Álvaro Maleschi, é para que as pessoas não saiam aí na rua pensando que a gente é cristão para ganhar voto. O que acontece muitas vezes. As pessoas acabam frequentando espaços de cultos para que possa ser vista como uma boa pessoa, talvez ganhar uma carteirinha de gente boa, porque é essa percepção que se tem, para que isso agregue voto. E hoje as redes sociais nos permitem você fazer um filtro e ver quem é essa pessoa no decorrer da sua vida. Então, para mim tem uma importância muito grande a presença do pastor Álvaro aqui, porque eu tenho 30 anos de batismo na igreja. É uma história, né? Sempre fui batista independente e estou sobre a obediência do meu pastor, por hierarquia no reino espiritual, por cobertura espiritual. E a palavra, o testemunho do pastor, a orientação, a indicação do pastor tem uma importância muito grande. Primeiro porque a vida do pastor Álvaro é uma vida de pastor. E eu tenho ressaltado muito isso. O pastor que tem um coração amoroso, o pastor que tem feito o cuidado da sua igreja baseado na palavra de Deus. Compartilhar aqui com o pastor que por onde eu tenho andado, o pessoal tem dito, batista, os batistas são aqueles que estudam a Bíblia, né? Viu, doutor Luciano? Muitas vezes pessoas me perguntaram, pastor, o senhor nunca desejou ser um candidato? Já me perguntaram, já me convidaram para participar. Eu gosto de participar de muitas reuniões na área política, sem problema nenhum. Participei do lançamento da candidatura da doutora Luciane, do Kennedy, né, que candidato a senador, o Jairo, deputado federal, e a gente participa desde que também o partido ele cumpra aquela exigência que está na palavra de Deus, né, os seus estatutos, porque isso é muito importante para nós, povo de Deus, evangélicos, ver isso, né, linkar o candidato, ele preenche o perfil bíblico da palavra, preenche aqui os requisitos a respeito da nossa norma de fé. Então isso é muito importante, e eu sei que a Luciane, né, ela é uma pessoa que, nesse sentido, ela nunca deixou de negar esse testemunho publicamente, mesmo diante de pessoas com as quais assim não tem nenhuma ligação com a igreja, mas com outras formas de pensamento, né? Então... E é importante, pastor, puxa aqui uma coisa importantíssima, né? Você é aquilo que você também pensa, aquilo que você escreve, aquilo que você vive. Eu li um livro uma vez que diz assim, está tudo em Gênesis, né? Está tudo na criação. Deus deixou regrado, o pastor falou isso no início, né? Como a gente faz a gestão da nossa casa, a gestão da nossa família, a gestão dos nossos negócios, a nossa participação na sociedade, a nossa comunhão como corpo de Cristo. A palavra de Deus é o nosso manual de conduta. E é por isso que nós firmamos o nosso posicionamento hoje com muita clareza para dizer assim, nós somos contra o aborto. Sim. Por que nós somos contra o aborto? Porque a palavra de Deus ensina que a vida é dom de Deus. É Ele que concede e é Ele que tira. Soberano seja o Senhor sobre todas essas coisas. Não compete à esfera humana deliberar sobre a vida de outro. Nós somos contra a liberação das drogas. Das drogas? Por quê? Porque é algo destrutivo. Há uma campanha sempre educacional, diga não às drogas. E de repente a gente olha assim, alguns que estão no governo pensando na liberação das drogas. Poxa, como é que vai entrar no colégio, ensinar as crianças, o ProEP, né? Ensinar as crianças sobre a questão das drogas, diga não às drogas, mas até quando dizer não às drogas? Até ele completar 16 anos, 18, então daí depois pode. Então, eu vejo assim,
Estamos dando um apoio, eu como pastor presidente da Igreja Batista Independente, sou pastor também, presidente da Ordem dos Pastores do Estado de Santa Catarina, e vejo na nossa candidata, Luciana Stoube, a pessoa com esse potencial de não entrar lá dentro somente para fiscalizar as contas do Estado, mas para também trabalhar no legislativo do nosso Estado de Santa Catarina em prol de coisas com as quais nós, como cristãos, defendemos. Ser contra a ideologia de gênero, porque é isso, porque nós defendemos o que está escrito na palavra de Deus. Nós defendemos a constituição da família, o matrimônio, a criação. Nós sabemos que isso é obra do Senhor e nisso nós pautamos as nossas condutas. A escola não pode ser um ambiente que sirva para desvirtuar a formação dos nossos filhos. Induzir, inclusive. Nós não vamos discriminar, nós não discriminamos as pessoas pela sua cor, pela sua etnia. Ou pelas suas escolhas. Ou pelas suas escolhas pessoais. Nós não discriminamos ninguém se a pessoa entrar dentro da igreja com a conduta com a qual aquele ambiente é desejado que a pessoa esteja ali, ela precisa respeitar aquele ambiente. Digamos assim, um homossexual vai entrar no ambiente da igreja, ele precisa respeitar o ambiente da igreja que ele está. Assim como nós seguirmos em um outro espaço onde tem pessoas desta forma, nós também não vamos olhar com um olhar discriminatório de forma nenhuma, mas com aquele sentimento de que a pessoa ela pode ser alcançada pela palavra de Deus para ela viver a vida com a qual Deus criou ela. O homem ser homem, a mulher ser mulher. E outra situação importante, que às vezes é difícil de compreender, talvez o nosso ouvinte tenha dificuldade de entender, mas como assim? A igreja aceita a recepção disso e nós defendemos a liberdade. A palavra de Deus diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Pecado, da justiça e do juízo. E nós temos aqui, como eu falei, uma autoridade eclesiástica baseada no estudo da palavra. Então a igreja está com as suas portas abertas e é um espaço de encontro, e é um espaço de acolhida para as pessoas. Isso é importante. Mas é importante que a gente diga, porque às vezes se confundem essas temáticas, que a escola não é o espaço que faça a doutrinação de gênero. São coisas separadas que precisam ser muito bem compreendidas. A igreja, ela não está como um agente discriminatório, como muitos veem. Acham que os pastores eles discriminam as pessoas. Não, nós não discriminamos ninguém. Se nós falamos a respeito de pessoas que têm uma escolha pessoal, nós falamos no sentido de que a pessoa tem que compreender aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é uma situação pessoal minha. Eu, particularmente, eu vejo todas as pessoas da mesma forma. Agora, Deus, Ele quer que, da forma como Ele criou o ser humano, Ele continue vivendo. Se ele tem uma tendência, ele precisa vencer essa tendência genética que está inserida, ou psicológica, psiquiátrica. Também, olhando uma outra questão, nessa área, justamente nós olhamos para essa situação que você mencionou, doutor, a educação escolar. Cada um no seu papel. Os pais no seu papel de formação, a igreja no seu papel de orientação espiritual também, com a cobertura, os pais têm esse papel também, A escola com o papel de ensino do conhecimento. Quando cada pessoa está cumprindo a sua função e a sociedade funciona dessa forma estruturada, nós nos livramos do caos. E aí, por trás de tudo isso, nós temos um senso de responsabilidade, que também é um princípio bíblico. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que tu semeia é aquilo que você colhe. Então é importante pensar que as atitudes de quem, como cristão, se coloca nesse processo é baseada em alguns princípios. Na defesa da família, na defesa da liberdade,
na defesa da propriedade, né? Porque nós também temos essa Constituição. Lá num dos mandamentos diz: não furtarás. Bom, se não é para furtar, é porque esse patrimônio é de alguém. Então, por trás disso, há a defesa da propriedade, que é o que nós defendemos aqui também, né? Que a gente possa, sim, diz a palavra, com o esforço do teu trabalho comerás o teu pão, debaixo da bênção do Senhor. Então isso tudo vai norteando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E aqui, falando de liberdade, nós temos um momento muito decisivo em relação a isso. Certo. Nós estamos vendo alguns países colocando fogo em igreja. É. E eu não estou aqui discutindo nem se a igreja é católica, a igreja é evangélica, a igreja... Não, no Brasil, a profissão de fé é livre. É livre. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma gama de tantas linhas de pensamento religiosos, né? Nós temos religiões de origem africana e nem por isso nós vamos apedrejar esses locais, pois por eles não professarem uma fé cristã. Por quê? Porque a gente entende que justamente nós vivemos num país onde nós temos essa escolha. O espírita, né? O evangélico, o católico, ou outra linha filosófica de pensamento, ou se a pessoa mesmo ela não tem nenhum credo, né? Nós também não vamos estimular a violência. Tudo bem. Né? Justamente isso que a gente olha, nós, a igreja, o povo evangélico, esse povo evangélico real, esse povo que progride pela palavra de Deus, ele não estimula a violência de forma nenhuma. Nós fomos criados por Deus para sermos um povo pacífico. A nossa lei é a lei do amor. A nossa lei é a lei do amor, é a lei da compaixão, é a virtude, vou dizer, a virtude da compaixão, a virtude da misericórdia, né? De parar para ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, não importa quem for, porque nós temos exemplos dados por Jesus na palavra de Deus, como a parábola do bom samaritano. Então, Jesus, ele é o maior exemplo para as nossas vidas. Ele ajudou quem? Ele veio para ajudar justamente as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Claro, no meio de todos, né, Jesus ajuda a todos, no meio de toda essa gama de pessoas. Quem quiser, Jesus, quem quiser, quem quer vir a mim, ele não vai lançar fora ninguém. Então nós nunca vamos usar, se o doutor Luciano estiver lá no Legislativo, ela sempre vai defender a paz, né? Sempre vai defender a harmonia, não com as armas do homem, mas com as armas da palavra, com as armas que justamente nós temos, que é a palavra de Deus. Especialmente a liberdade de poder professar a sua fé. Justamente isso. Eu tenho lido alguns materiais sobre isso, sobre cristão e a política, e pergunta assim: faz diferença o tipo de governo que nós temos? Talvez você ouça de algumas pessoas que dizem assim: para mim não faz diferença nenhuma, né? E aí esse autor vai dizer assim: qual é a diferença entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Esses dois países têm a mesma língua, a mesma origem étnica, a mesma história cultural e vivem na mesma região do mundo. A única diferença entre eles é que a Coreia do Sul é uma democracia robusta e próspera, e a Coreia do Norte é um país comunista com o governo mais repressivo e totalitário do mundo. E que diferença isso faz na vida das pessoas? Existem apenas alguns cristãos na Coreia do Norte, e eles têm de praticar a sua fé em segredo. Há uma perseguição rigorosa e persistente que tem atrapalhado. Inclusive, não há culto público, né? Não há nenhuma publicação cristã. Então, milhões de coreanos nascem, crescem, vivem e nunca ouviram falar desse evangelho de amor. Ao tempo em que a Coreia do Sul, o evangelho tem crescido, aproximadamente 25% das pessoas da Coreia do Sul. Então, tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a minha vida. Se eu tiver um país em que a liberdade, por parte de um país democrático, em que a liberdade seja um dos nossos princípios, eu vou conseguir professar a minha fé, abrir a porta da minha igreja, fazer culto público.
Se eu tiver um país comunista, repressivo e totalitário, nós já temos exemplos como da Coreia do Norte, que vai dizer assim, você não pode. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu vejo assim, o que é que te incomoda? O evangélico está incomodando, por quê? Porque ele fala a verdade, porque ele expressa essa vida pacífica. Eu muitas vezes fico me perguntando, por que o povo evangélico, o que nós estamos fazendo que incomoda as pessoas? Será que as pessoas, os governos, os que querem assumir o poder de uma nação, o que eles têm por trás de tudo isso? Contra a questão dos evangélicos. Você não vê, por exemplo, num evento evangélico, uma necessidade de uma força de segurança pública com a qual as pessoas estão ali para uma ação coercitiva. Mas até domingo agora vai ter, aproveitando esta questão dessa live, a doutora Luciane, nossa candidata, domingo vai ter a marcha para Jesus, a marcha pela paz, aqui na cidade de Chapecó. Eu não vou poder estar presente, mas muitos pastores, muitos colegas, muitas pessoas vão estar, você está convidado a participar também. Enfim, é uma questão pacífica. E, no entanto, em muitos outros eventos, há uma necessidade de já fazer pedido para a segurança pública, se manter presente com até força policial extra em determinados momentos. E quando a gente viu aqui até shows na IFAP, aqui na nossa praça, quanta segurança se faz necessário. Em relação a nós evangélicos, praticamente a gente não tem tido registro nenhum dessas necessidades, e muitas vezes a gente reúne em alguns locais aí no Brasil e fora do Brasil milhares e milhares de pessoas. Nós tínhamos lançamento de alguns CDs no passado que existíamos aí, de mais de 1 milhão de pessoas, e nós não tínhamos nenhum caso de necessidade de usar a força policial. Então é diferente. Então, por que lutar contra os evangélicos? Por que lutar contra essas pessoas que promovem tamanha paz? Nós fomos chamados justamente na mensagem de Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, eles verão a Deus, eles herdarão essa terra, esse é o povo que Deus se agrada aqui nessa terra. Nós somos para ser pessoas de paz. Você nunca vai ver um evangélico verdadeiro, real, você nunca vai ver um pastor lá na igreja dizendo para as pessoas pegarem armas. A nossa arma é a palavra de Deus. Se nós não usarmos isso como argumento, como matéria para nós vencermos, o que nos resta? É o diálogo, é a palavra, isso é democracia. Né? É o espaço onde... E a igreja é esse espaço. Né? Na igreja a gente utiliza tudo isso para tratar assuntos a respeito daquilo que a igreja pode ajudar as pessoas que estão na dependência de drogas, pessoas que vêm para o Brasil com necessidades, alimento, roupa. A igreja está ali para dar um suporte assistencial sem pedir nada para o ente público. É um grande colaborador da sociedade. As igrejas como um todo têm feito uma ação social muito importante. E talvez se a igreja não existisse, o encargo do Estado seria muito maior. A igreja não cobra nada para fazer isso. Se faz por solidariedade, né? Se faz por comunhão. Por solidariedade. Isso é extremamente importante também. Nós vamos lembrar aqui de muitas passagens bíblicas, né, para dar uma referência se cristão tem que estar em cargo da autoridade. Discussão que você fala, mas cristão deveria então cuidar de anunciar o evangelho, cristão deveria cuidar então lá da igreja, da ação social da igreja, mas não deveria participar da política. Só que se nós olharmos para as referências bíblicas,
nós vamos encontrar vários personagens que exerceram cargos públicos de gestão da cidade, né? Vamos pensar aqui no rei Davi, que conduziu... Exemplos de pessoas. Esther, a rainha Esther, que fez uma intervenção importante em favor dos judeus. E se nós trouxermos isso, José no Egito, um dos maiores governantes Neemias, da história da Bíblia, num país estranho, José, ele governou o Egito abaixo de Faraó. Foi ele que governou por um período muito longo, dando suporte, sustentação para toda a população da época. E teve uma grande estratégia, né? Dada por Deus. Dada por Deus, de guardar o alimento em função dos tempos que viriam depois. Então a palavra de Deus também vai nos ensinando essas providências a partir da palavra. E diz muito. Diz que cada um de nós recebeu um dom para aquilo que for útil. Uns é para o serviço, outros é para a anunciação do Evangelho, outros é para o ensino da palavra, e o Senhor deu a cada um para aquilo que for útil. Então isso também é um chamado para quem está nos ouvindo, né? Qual é o dom que você recebeu? Você está usando esse dom para ser luz no lugar onde você está? Para iluminar esses espaços onde você está? Para poder alcançar pessoas com esse amor, com essa acolhida que está fazendo tanta falta, né? Esse diálogo, essa possibilidade de acolher as pessoas, de ouvir, o tempo de escuta, né? Que está fazendo tanta falta. Então daí vem muito a importância pelos exemplos bíblicos e também por exemplos históricos. Se nós olharmos a abolição da escravatura, né, em outros países do mundo, inclusive nos Estados Unidos principalmente, nós tivemos muitos cristãos participando desse processo. Muitas práticas cruéis e violentas cessaram pela intervenção política de pessoas que tinham princípios cristãos. Quais princípios? O princípio de respeito ao outro, o princípio de liberdade, de manifestação, o princípio de zelo pela vida, né? De não maus tratos e não crueldade, de não abandono. Né? Então isso são todos princípios que vêm da palavra de Deus e que vão construindo nas pessoas um pêndulo moral, além de um critério espiritual. Né? Nós comentávamos com o pastor aqui antes. Quem ensinará a população? Quem norteará a conduta do povo? Quem vai ser o ensinador, aquele que vai explicar essas coisas para a população, se líderes religiosos não fizerem isso? Serão os filmes? As novelas? A conversa da esquina? Né? Nós ficaremos com um vácuo moral quando pessoas que têm conteúdo bíblico base para nortear as suas vidas se fizerem omissas nesse processo. E por muito tempo se fizeram, né, pastor? Sim. Enquanto foram omissas, outros ocuparam os espaços do nós poder. temos, assim, poucas mulheres hoje na área política, pública. Ainda temos poucas. Graças a Deus que tem aumentado esse número, né? Na área, assim, jurídica, eu vejo assim, nós como povo evangélico também temos essa visão. A mulher, ela precisa estar inserida em todos os segmentos da sociedade. E eu creio que nessa noite, aqui nessa live, apresentando também, participando junto com a doutora Luciana, vejo ela uma pessoa altamente qualificada para justamente, não é só defender, levantar a bandeira do feminismo. Né? Não é isso. Eu creio que ela não está aqui. Eu vou defender o feminismo, porque muitas vezes a gente olha para algumas pessoas que quando se candidatam, levantam uma bandeira. Eu acho que tem que juntar todos os segmentos. Você como uma candidata, você como uma pessoa que quer ocupar uma cadeira no legislativo, precisa entrar nesse aspecto global das necessidades da sociedade. Sim. Tem a mulher um papel importante nesse processo? Extremamente importante. Eu fiz um estudo uma vez com as mulheres lá do hospital de Xanxerê, no Dia da Mulher, e era uma fala, claro, muito específica, mas assim, quando Eva pecou, e Eva chegou para Adão com a maçã e disse: come, mano, come a maçã você também, né? Adão comeu, Adão podia ter dito: eu não vou comer, se você comeu, não devia ter comido, eu também não vou comer. Mas a mulher ganhou do Senhor um poder de convencimento muito grande. E as mulheres que me ouvem sabem disso.
A mulher tem um trato, uma forma de convencer, uma forma pelo diálogo. E os filhos que me ouvem também sabem disso. Às vezes, quando eles querem conseguir alguma coisa, eles chegam lá e dizem assim: mãe, convence o pai que eu estou precisando de tal coisa. A política precisa disso também. Precisa dessa sensibilidade feminina de observar algumas coisas e precisa também desse trato do diálogo, da construção coletiva, da ponderação, que é muito forte no perfil da mulher. Né? E aí, veja, nós somos 52% do eleitorado e hoje nós ocupamos aproximadamente, não chega a isso em alguns lugares, somente 15% dos cargos públicos, seja do legislativo, seja do executivo. Né? Então as mulheres estão longe. Por que precisa disso, Luciana? Eu tenho andado muito por aí e tenho visto uma demanda necessária, que nós nos preocuparmos com o pré-natal. Porque em decorrência de um pré-natal mal feito, ou não feito às vezes, porque sem acesso à rede de cuidado, nós temos complicações no parto e crianças que acabam ficando com deficiência por uma vida. Tá? Às vezes a subnutrição, a falta de vitaminas, né, aqueles cuidados necessários para com a mamãe gestante vão refletir na vida do seu filho posteriormente. Essa percepção é uma percepção feminina. É um cuidado. Tenho encontrado muitas mulheres na menopausa. É uma política pública que nós precisamos ter cuidado. Isso tira a qualidade de vida, não de todas, mas de algumas, tira a qualidade de vida. Precisa ter um olhar de cuidado sobre isso. Esse é o olhar da mãe. Esse é o olhar da mulher, esse é o olhar da mãe sobre os seus filhos, da necessidade desse cuidado. E nós trazemos para isso, para as políticas públicas que são as mais básicas. Saúde, educação e a infraestrutura. Certo. E o restante a gente vai tocando. Eu vejo nesse aspecto, a doutora Luciana é uma pessoa capaz, né? Eu vejo em você essa capacidade. Você já ocupou algumas vezes secretarias aqui no nosso município, né? E nisso, como na sua gestão, você procurou exercer com qualidade. Né? Claro, a gente nunca agrada a todo mundo. Não conseguimos agradar todas as pessoas quando você estava na habitação, quando você estava na Secretaria de Segurança Pública e de Mobilidade Urbana. Tu está ali no meio de pessoas, de seres humanos, que às vezes tu precisa dizer um não, e daí eu também sou um pastor e preciso muitas vezes seguir as orientações que eu tenho para seguir, que é a palavra de Deus, a minha norma, e o não tem que estar necessário, como educar um filho. Né? Você, como uma gestora, quantas vezes precisou falar: olha, isso não está no meu alcance, isso não dá, olha, as coisas têm que ser feitas dessa forma. Então, olhando para isso, nunca escolha um candidato porque uma vez ele disse um não para você. Né? Escolha pelos princípios que ele teve que utilizar esse não. E essa é a pergunta-chave dessa live, pastor. O que te motiva a votar para você? Olha o voto secreto que fica aberto aqui. Não, na verdade, é assim, não é porque não tem outro candidato, né? Não. Candidatos tem bastante para serem. Nós escolhemos candidatos que têm principalmente olhando para a vida da pessoa. Porque se nós elegermos ou votarmos uma pessoa simplesmente pela motivação da propaganda que existe na televisão, ou o poder econômico que no Brasil, nós temos esse problema, né? Quem tem um poder econômico muito alto consegue fazer uma campanha eleitoral e se projetar mais para que as pessoas vejam que essa é a pessoa que eu quero para ser o meu governante. Mas não é por esse caminho que nós temos que seguir, não é por esse caminho que eu sigo. Eu preciso seguir pelo caminho do qual está na palavra de Deus, baseado em princípios. E não podemos fugir disso. Os nossos princípios são valores. Né? E esses valores nós não podemos negociar. Né? Então, esse é um valor. Minha amiga, que eu não posso negociar. Eu conheço você, eu conheço muitas pessoas. Às vezes a gente precisa escolher
seriamente um candidato. Não ir lá na urna e votar em branco. Ou deixar de ir. Ou até anular o próprio voto, né? Não, nós devemos ir com a finalidade de escolher, porque senão depois, o que é que eu vou dizer? Semeia e colhe. Eu não escolhi, então eu não posso falar nada. Então eu escolho fazer a minha parte. É um voto, né? Mas eu escolhi dar o meu voto para uma pessoa que eu sei que está baseado em princípios, sejam eles esses princípios que têm como a virtude aquilo que eu mencionei no começo, e eu vejo na Luciane isso, né? Uma vida familiar, uma vida que lhe dá autoridade para falar, uma vida de honradez na sua vida pública também. Então, isso traz para você pessoas com as quais conhece e vê em você com essas qualidades, né? E que, estando lá, você não vai mudar esses valores. Esse que é um grande problema de muitas pessoas, né? Quando chegam no poder, que já diz o velho jargão, né? Quer conhecer alguém de verdade, dê poder para ele, porque o poder é algo que justamente na nossa nação brasileira dificilmente tem deixado de corromper as pessoas. Eu não sei o percentual de pessoas que entraram na carreira e na vida pública, ou mesmo um grande empresário que não se corrompeu, né? Porque o empresário pode se corromper justamente em licitações na área pública, né? Por isso é necessário, né, pastor, esse filtro histórico, né? Você conseguir olhar para trás na vida desse candidato. Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem: eu te conheço de um congresso que nós nos encontramos, de um momento de oração, de um socorro, de um determinado momento, fora da política, sem pretensão de voto, né? Foram situações em que as pessoas foram criando laços de convivência. E o processo político se constrói assim. Porque eu sei que é difícil chegar para alguém, que fiz campanha de rua hoje à tarde, e eu chegar para alguém com um santinho e dizer para a pessoa assim: olha, uma foto e um número, vota em mim. A pessoa vai dizer: sim, mas eu vou votar para ti. Por quê? Porque eu gostei do número? Porque eu achei a foto bonita? Você tem que ter uma referência. E quando eu venho aqui pedir o aval do meu pastor e a bênção do meu pastor sobre esse projeto, é para que aquelas pessoas que nos ouvem e não me conhecem possam dizer assim: vocês estão tendo espelhada a minha conduta na vida daquele que está avalizando, porque me conhece fora da política há mais de 30 anos, né? Me conhece de dentro da igreja e de fora da igreja. Foi ele que me ordenou evangelista, que me deu o encargo da escola bíblica dominical na igreja, conhece minha família, né? Acompanha a gente profissionalmente, porque por ser aqui de Chapecó, por a gente ter essa relação de convivência. Então, na linguagem política, eu digo: eu tenho um baita avalista nesse processo, que é também quem me dá cobertura espiritual. E aqui eu quero dar um testemunho, né? Uma vez o meu filho estava, isso marcou muito a minha vida, porque o Lucas não estava bem, e eu fui ao supermercado e encontrei o pastor. E eu estava triste em função daquilo, e o pastor disse assim: o que aconteceu, Lu? Eu disse: o Lucas não está legal, a gente leva no médico, leva no outro, um quadro de alergia que não dava resposta. E o pastor parou ali no supermercado, no meio da feira, das frutas, e falou assim: então nós vamos orar aqui, né? Nós vamos orar aqui. É quem não se envergonha do evangelho de salvação do Senhor Jesus. E esse é o propósito. É claro, também com a autoridade do pastor, que hoje exerce o cargo de pastor presidente, né, da União dos Pastores Batistas aqui no estado de Santa Catarina. E eu quero lhe dizer, pastor, que eu mandei um convite para os nossos pastores, e muitos dizem assim: é a ovelha do Álvaro, né? Se tem o Álvaro junto, eu posso confiar. E isso é muito bom, e por isso fica aqui a minha gratidão por o senhor se dispor a estar aqui numa exposição pública, né, abrindo o seu voto numa exposição pública, avalizando esse processo numa exposição pública, porque nós precisamos cada vez mais despertar o senso de responsabilidade de todos, e aqui é um chamado a todos. Todos nós somos responsáveis pelo resultado dessa eleição. Não só impor o seu voto na urna. Escolha uma pessoa
que seja bem avalizada como eu estou. Escolha alguém que você conheça a história de vida, que você possa, se não conhece pessoalmente, olhar para a história de vida dessa pessoa e sentir essa confiança. E pedir também aos que nos ouvem nessa noite cobertura em oração. O Brasil precisa de uma igreja que ore, né? Em todos os aspectos nós precisamos nos colocar como igreja em oração. E quando defini por esse projeto, por ser candidata a deputada estadual, pensei muito em função de que tenho ministrado bastante a palavra, de Senhor, fico só ministrando a palavra, vou ser candidata, tenho recebido muito do Senhor que nós precisamos estar em espaços de poder, aonde nós possamos ser sal, temperar esses espaços aonde a gente vai. Temperar sim com templos moral, porque a Bíblia que vai nortear as nossas condutas e livrar da corrupção. Não é apenas e às vezes o pessoal diz assim, Lu, mas as pessoas se corrompem, meu compromisso é com o Senhor. Entre me manter com Cristo ou escolher uma eleição, eu sempre disse para o Senhor, o que me tirar de perto de ti, tira de mim. E o Senhor tem honrado as nossas vidas com a sua presença. E a presença do Senhor é maravilhosa. Ninguém passou por ele e saiu sem receber. Curado, ressuscitado, alimentado, liberto. Esse é o nosso Jesus, que cuida de todas as coisas. Então fica aqui, pastor, a minha gratidão por essa live, que além de ser os motivos pelos quais o pastor declara o seu voto e abençoa esse caminho, também um despertar de todos nós para a importância não só de votarmos, mas de multiplicarmos nesse processo político. Para as suas considerações finais, pastor. Obrigado. Eu sei que a candidata Luciana vai poder estar na casa de todas as pessoas, né? Falando particular, pessoalmente, com todas as pessoas, porque muitos ainda pensam assim, se ela não vir na minha casa pedir o voto, então não faça isso. Ela é uma pessoa que está na rua, ocupada, ela é singular, só ela, né? Mas aqui, e em muitas outras lives que ela estará fazendo, ela vai estar pedindo o teu voto, né? E eu estou fazendo isso aqui com ela justamente com esse sentimento no meu coração, pedindo o voto para a doutora Luciane. Ela representa nós como povo de Deus, como pessoas cristãs, nunca se negou em estender a mão, nunca negou a sua fé diante de todas as pessoas com as quais eu tenho visto ela falar. Então, minhas considerações é de que você é a candidata com a qual nós queremos que você esteja lá na nossa Câmara do Estado de Santa Catarina. Para nós vai ser muito importante isso, como povo de Deus. E você é uma pessoa, sempre uma pessoa que inspirou muita paz na vida dos teus, das pessoas que estão junto contigo. Você nunca usou de formas de convencimento da verdade, utilizando-se de estratégias ou até meias verdades, mas sempre caminhando e palmilhando por esse caminho, mesmo árduo, mas utilizando a verdade. Acima de tudo, meus parabéns. Que Deus te abençoe com todo amor, com todo carinho. Deus abençoe a todo o nosso estado de Santa Catarina nessa escolha. E eu vejo como pastor essa grande necessidade. Procure votar justamente em pessoas com as quais elas vão mostrar para outras este caminho, o caminho da verdade, o caminho da honra, o caminho do valor, daquilo que nós temos como mais precioso, que é a vida. Em defesa da vida, em defesa da família, da saúde, da educação, desse lema que a Luciane colocou aqui como missão: combater o mau uso do dinheiro público.
dinheiro. Tem muitas pessoas que dizem que o dinheiro é coisa do inimigo. O dinheiro não é do inimigo. O mau uso dele, sim, mas o dinheiro, a moeda, ela se faz necessário para se fazer as coisas, né? E eu sei que dentro de um legislativo pode-se fazer a diferença, o bom uso dos recursos públicos para o bem-estar da população. Deus te abençoe. Amém. Amém. Recebo a bênção e me despeço também, pedindo, além do voto 14567 para deputado estadual, pela nossa liberdade. Peço voto ao Bolsonaro. Nós precisamos mantermos como uma nação livre e democrática. Conosco caminha o senador Kennedy Nunes, cristão, filho de missionários, que tem uma vida ilibada e que está se colocando à disposição para estar lá no Senado também, fazendo a defesa desses mesmos princípios que nós comentamos aqui. Segue nós lá nas redes sociais, Luciane Stobe no Face, no Instagram, tem o nosso celular lá no material de campanha, mas pode anotar aí, é 49 para quem está de fora, 99922-5490, chama no WhatsApp, a gente manda material de campanha digital, porque além de pedir o seu voto, nós precisamos pedir o teu fator multiplicação. Você é um influenciador, você consegue transmitir o que você ouviu nessa live, nessa noite, para muitas outras pessoas. E é assim que juntos nós construímos a vitória nesse processo. E olhamos para trás depois dizendo assim, eu não fui omisso. A palavra de Deus nunca nos ensinou a ser covardes. A palavra de Deus sempre disse, ser forte e corajoso. Então tenha intrepidez, envolva-se nesse processo, para que a gente não se arrependa na lei da semeadura, de não ter semeado, não ter colhido ou ter feito a coisa errada e que todos colham a consequência das nossas más escolhas. Obrigada por ter ficado com a gente, muito obrigada, pastor, pela sua bênção, pela sua presença, pela sua disponibilidade e desejo a todos um bom final de noite, um final de semana também abençoado. Lembrando, tem Marcha para Jesus sim, aqui em Chapecó, domingo de tarde, e vamos todos para as ruas para marcharmos juntos com esse propósito.